Conta a história guarani que certa vez um grupo de pessoas participava de uma cerimônia. Uma cerimônia só para os mais velhos. Um jovem que passava por perto ficou curioso para saber que tanto burburinho tinha naquele encontro e se juntou, mesmo sem ser convidado. Ele ficou muito surpreso quando se aproximou e viu uma flecha parada no ar, flutuando junto a um raio de sol. Na hora, ele nem lembrou que não podia estar ali e saiu falando alto que toda a aldeia devia saber daquela mágica. Os outros indígenas, os mais velhos, ficaram muito bravos com a presença dele e quando o clima começou a esquentar, o menino se transformou num deus, Nyanderu. Aí pegou e falou assim, vocês não podem fazer isso com a comunidade. Todo mundo tem que ver. Em forma de castigo, vou transformar vocês em urubu. Vocês vão virar nesse urubu, né? Que ele não sabia o que era urubu. Vai virar num pássaro onde eles vão ficar voando lá em cima e só vai descer quando o cheiro da comida subir. E foi assim, como contou o estudante Joaquim Fernandes Martins Caraí, que nasceram os urubus, segundo a mitologia guarani, que reúne muitas histórias como essa, sempre com um ensinamento, uma lição de moral. Traz muito, respeito ao próximo, ao cuidado da mata, a importância, né, do Nyanderecó, que é o modo de vida, e várias outras coisas. Respeitar o pai e a mãe, sempre manter o seu canto limpo, sempre manter tudo organizado assim, que senão acaba atraindo coisas ruins. E é exatamente assim, com conhecimentos tradicionais que há séculos são passadas de geração em geração, que o jovem guarani estuda na escola. Mas será que dá para aprender matemática, português e química desse jeito? Bora que eu te conto! Vale Nota. Eu sou o Rômulo Cabreira e esse é o Vale Nota Ensino Médio. Um podcast sobre iniciativas que transformam escolas públicas das periferias de São Paulo. Vale Nota? Opa, boa tarde, tudo bom? Pode não parecer, mas esse é sim o som de uma das periferias de São Paulo, maior metrópole da América Latina e uma das maiores cidades do mundo. Mas não estamos falando de qualquer quebrada, e sim de um território indígena localizado no extremo oeste da capital paulista, a terra indígena Jaraguá. É a menor terra indígena do país, com 513 hectares, o equivalente a 718 campos de futebol. Pode parecer muito, mas para os povos indígenas não é. As 574 pessoas que vivem nessa área, segundo o IBGE, enfrentam desafios como a falta de espaço para plantação, falta de saneamento básico e acesso à água. Só em 2024, após 37 anos de luta, o governo federal reconheceu a área como território indígena. O próximo passo agora é a demarcação definitiva da terra indígena. Primeiro pela FUNAI e depois pela Presidência da República. Fecha aí, né? Mas olha que cheiro bom, já só precisa de R$2 de árvore. Vou esperar aqui, ó, eu acho que tá aqui em cima, né? Hã? Apesar dos desafios, o local é quase um oásis verde na cidade de São Paulo, repleto de árvores da Mata Atlântica, animais domésticos e silvestres e casas de alvenaria no meio das árvores, sem muros.
E se tem luta, cultura, história e gente, é claro que também tem uma escola. A escola, moça. de pé? Isso. Sim, aqui mesmo. Obrigada. Pra dentro, né? Nesses containers. A diretora tá no container. Obrigada, viu? A Escola Estadual Indígena Jecupé Anbarandi fica na aldeia Tecoá Iviporã, dentro do território indígena do Jaraguá. O colégio já existe há 20 anos e é voltado para alunos da etnia Guarani que cursam o ensino médio. E é assim que se chega até as salas de aula caminhando pela mata. E apesar de ser uma escola que segue o currículo da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, não é só matemática, inglês e português que rolam por lá. Um dos objetivos dos professores e da direção é manter e fortalecer tradições dos Guarani. E para isso eles implantam projetos na escola para passar para os alunos as principais tradições do seu povo. São aulas práticas na mata para identificar ervas medicinais e alimentos tradicionais guarani, além do ensinamento de cantos, rezas e até culinária guarani. Se liga! Meu nome em Guarani é Paramini. Oceano, mar. Eu dou aula à noite para ensino médio, do primeiro, terceiro e pro EJA também. Língua materna, língua guarani. E se a gente está falando de cultura, a língua guarani é algo fundamental. Ela é ensinada na escola como é um direito dos povos indígenas previsto até na nossa Constituição. Por isso, a maioria das aulas são em Guarani. Graças ao trabalho dos professores e da comunidade, os alunos são bilíngues, falam fluentemente português e Guarani. Para escrever é um pouco mais dificuldade, porque alfabeto é bem diferente do português. Vogais em português eu acho que tem 5 vogais. E em Guarani tem 6. A, E, I, O, U, U. É o Y que a gente usa. Por exemplo, na água também. U. A Soraya não é professora da língua materna à toa. Ela fez essa escolha como uma forma de honrar uma herança familiar e prestar uma homenagem a quem veio antes, preparando a próxima geração. Aqui é a casa de reza? Ela contou isso pra gente ao redor de uma fogueira com seu petenguá, um cachimbo sagrado dos Guarani. A gente estava dentro da UPAN, a casa de reza. Imagina só, uma construção toda de barro e madeira com um telhado de palha. A única luz dentro dela vem dos raios de sol que entram pelas frestas da parede e dão aquele clima introspectivo de reflexão. Esse espaço meio místico, mágico, é usado por professores e alunos do ensino médio durante as aulas e atividades da escola. Afinal de contas, não faz sentido falar sobre uma cultura viva fechado em uma sala de aula tradicional, né? Cada semana tem ensaio, dança. Então, algumas semanas eu escolho o dia para trazer eles aqui para fazer reza. Fazemos roda e cada aluno contava uma história que ouviram dos avós. A ideia do projeto é essa mesma, que a escola pública, um espaço para todas e todos, dialogue direto com os alunos e com a comunidade onde ela está, para que a educação tenha um sentido de verdade e não seja só a reprodução de conteúdos às vezes desconectados da história dos estudantes e professores. Bom, o nome já diz. Saberes tradicionais. É saber a tradição, né? Não deixar a nossa cultura sumir. Porque a cultura ela é muito importante assim pra gente. Tá aí de novo o Joaquim, lá do começo do episódio. E ele não tá sozinho.
As atividades ligadas aos saberes tradicionais também são as preferidas da aluna do segundo ano, Laine Avelar Silva Martins. O nome em Guarani é Dirapotu. Ele pode ser traduzido de duas formas. Ou gerada por flores ou geração de flores. As comidas típicas. O bodiapé, ele é um pão. Só que o bodiapé, ele é feito na brasa. Aí o baipu já é fubá com frango. Aí o caíra-poti é fubá, só que ele é colocado dentro de um bambu e é colocado na brasa. Educação indígena passou a ser um direito garantido por lei em 1999, quando o Ministério da Educação à época lançou as Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas. Esse documento estabeleceu que os povos originários teriam aulas da grade curricular com disciplinas comuns, como matemática e português, mas também ensino da língua materna e dos saberes tradicionais. Quem explica melhor essa organização é o gestor pedagógico da escola, Luiz Eduardo Zacarias. Essas disciplinas, elas vão, de alguma forma, indicando para eles de que, embora exista fora da aldeia outras oportunidades, outras possibilidades, que jamais ele esqueça a sua origem, a sua raiz e a sua conexão com a ancestralidade que lhe move. As aulas, português, matemática, ciências, enfim, elas vão preparar esse aluno para entender, a partir do mundo dele, outras formas de saberes. Então ele vai ter condições, por exemplo, de prestar um vestibular, se for o desejo dele, sabendo que aquela verdade que está sendo cobrada ali naquele momento, naquela avaliação, naquela prova, ela é uma meia-verdade, ela é uma verdade a partir só de um ponto de vista. Apesar de não ser indígena, o Luiz foi convidado pela diretoria de ensino para assumir a gestão pedagógica no final de 2023. Ele é uma exceção na escola. A maioria dos profissionais que trabalham na instituição, seja nos projetos, na direção, na cozinha e até na secretaria, são indígenas. Ao todo, são 30 professores ativos, 80% deles indígenas, fazendo valer o direito dos Guarani de educarem seu povo, algo fundamental para a continuidade dessa cultura depois de tantas tentativas de apagamento ao longo dos séculos. Eu dou aula de história e geografia. Eu tento não trazer muito aquela visão eurocêntrica, né, para dentro da nossa comunidade. E eu sempre trato o dia de descobrimento, né, como uma invasão mesmo. Esse que você está ouvindo é o professor Leandro Augusto Vilar Martim. O nome dele em Guarani é Caraiju, que quer dizer protetor da luz e da sabedoria. Aliás, nome perfeito para um professor, né? Então eu falo muito para eles, né, a importância da gente conhecer o nosso território, né? Então, tipo, principalmente nas aulas de geografia, né, eu mostro o mapa para eles, já mostrei mapa da nossa Tecoá mesmo, né, de todo o território do Jaraguá, que é terra indígena, né, já mostrei para eles, já tem, né, tipo, mostro também a invasão que está tendo o homem branco dentro do nosso território, as construções que estão tendo perto, né, esse impacto que dá, né, tanto com a fauna quanto com a flora. A valorização do território e a importância de defendê-lo e reconhecê-lo é um tema recorrente nos projetos da escola. Afinal, sem a terra, a mata, os animais e as águas, não tem escola Guarani. São símbolos de uma cultura muito diferente das dos juruás, os homens brancos. É uma dinâmica própria que não segue o tempo do calendário nem do relógio, mas que está muito alinhada com a natureza, com as gerações passadas e com o Brasil que muita gente não vê. Então eu tenho o privilégio, por exemplo, de ter reuniões de professores onde eu tenho mestres de saberes diversos também me ensinando.
Eu também mostro para eles que é importante deles estarem estudando, né, aprendendo a escrever que nem o Juruá, para depois eles não cair, né, nas garras do não entendimento dos documentos, né? Então, tipo, acho que eu tô formando guerreiros mais adaptados para o mundo de hoje. A política indígena, a gente aprende sobre como defender os nossos direitos. Aí vai de cada um a querer se especializar, né? Eu quero fazer direitos, porque uma das coisas que eu vejo muito dentro do território é sobre a demarcação, né? Então eu acho que é muito importante ter advogados dentro do território. Então a gente tem que aprender isso agora, para lá no futuro a gente mostrar para os nossos filhos, para a geração dos nossos, mostrar para os filhos deles, e assim por diante, passar, né, para frente. A série de podcast Vale Nota Ensino Médio é uma produção da Agência Mural de Jornalismo das Periferias com apoio do Instituto Unibanco. E aí, professor, vale nota? A produção foi feita por Jaqueline Maria da Silva e Arthur Ferreira, que também atuaram na reportagem, apuração e roteirização ao lado de Isabela Alves e Yasmin Monteiro. As captações são do Léo Brito e minhas, Rômulo Cabreira, que também emprestei a voz para contar essas histórias. A edição, sonorização e masterização são de Janaína Oliveira, a Jana. Já a trilha sonora é do DJ Fino. A edição e coordenação é da Sara Fernandes e a direção de jornalismo é de Wagner de Alencar. Para conferir fotos e vídeos dessa e das outras histórias da série, acesse agenciamural.org.br. O podcast Vale Nota tá no Spotify, Apple Music, Amazon Music e demais agregadores de áudio. Não se esquece de seguir a gente para ser avisado assim que subirmos o próximo episódio. Um abraço e até mais! Vale nota?